Olá pessoal, meu nome é Márcio Sena, sou CTO e diretor de comunidades aqui na Impulso e você está no Hightech Podcast. Nessa edição, eu estou com uma convidada especial, a Priscila Rovelo, Product Owner na Sinqia, a maior empresa de tecnologia para o sistema financeiro nacional. Priscila, é um prazer recebê-la no podcast. Como você está e de qual cidade você está falando nesse mundo remoto, onde eu estou em Anápolis, Goiás, e possivelmente você está a pelo menos 1.000 quilômetros de distância de mim. Sim, oi, Márcio, prazer estar aqui. Eu estou aqui falando de São Paulo e, enfim, vamos conversar, trocar uma ideia. Espero poder contribuir aí com o podcast de vocês e com os ouvintes aí. Bacana, bacana. Não, sem dúvida, sem dúvida. Nosso papo promete muita, muita coisa boa. Acho que a sua experiência é muito relevante. A gente aqui no podcast, nós temos conversado com CTOs, temos conversado com tech leads e também temos conversado com designers, product managers, product owners, pessoas que estão à frente mesmo de produtos digitais, de times de desenvolvimento, porque nós podemos compartilhar muito dos nossos desafios diários. Mas antes de falarmos desses desafios diários que tocam ou não o time de tecnologia, eu queria ouvir um pouquinho e que você compartilhasse um pouquinho da sua experiência, dos principais marcos da sua carreira. A gente ainda vai falar um pouquinho mais da sua trajetória de CX para Product Owner, mas se você pudesse destacar alguns marcos que foram relevantes, né, para que você se tornasse Product Owner na Sinqia. Tá bom. Primeiramente, a minha entrada nesse universo tech, né, aí de inovação, começou há 7 anos atrás, primeiro como CS, depois como CX, tudo isso no Clube Itaú, e há 2 anos, quando iniciei como service designer na Sinqia, né? Então, eu poderia dizer que esses foram os grandes marcos aí da minha carreira, desde a minha entrada nesse universo de tecnologia. E assim, é curioso porque por mais que são áreas que têm desafios diferentes, mas por um lado eles também têm muita correlação, né? Porque você está falando de encantamento, de atendimento de um público, dos clientes, né? Por mais que se a gente coloca, aí pode falar assim, mas qualquer área da empresa é um pouco assim, mas tanto o Product Owner quanto CX, como CS, são as pessoas da linha de frente mesmo, né? Que estão captando esses desejos, essas necessidades e traduzindo isso para um time de produto, para um time de desenvolvimento, para um time de criação de produtos. E aí, estou falando nem de necessariamente digitais, mas de negócio e tudo mais, né? Uhum. Faz sentido aí um pouquinho dessa correlação? Faz todo sentido, sim, Márcio. A gente tendo essa estrada voltada para esse olhar, né, dedicado para o cliente, eu acho que quando você chega na ponta hoje, né, na função de PO, eu acho que isso te dá bons fundamentos para que você execute bem a função, né? Então, assim, eu acho que toda a minha experiência anterior, ela veio a pavimentar o caminho até aqui, né? Mas é super importante, eu acho que ter um entendimento dessa correlação, ela faz todo sentido. Boa. E pensando especificamente aí, talvez aproximando aí quanto a CX mesmo, a um entendimento, né, de toda essa experiência. Assim, o que você consegue ver que essa experiência, talvez até as outras, mas principalmente essa, Uhum. contribui para suas responsabilidades atuais do dia a dia, que não são poucas como Product Owner? Sim, sim. Então, como eu já antecipei, né, eu acho que ter esse olhar voltado, né, às necessidades do cliente, buscando entregar sempre, né, o melhor resultado, seja falando de produto, seja falando de serviço, acho que foi uma fonte de conhecimento bastante importante nesse sentido, né? E essa minha penúltima cadeira, que eu, digamos, ocupei aqui na Sinqia antes de virar PO, ela também contribuiu, né? Eu trabalhei como service designer e mais no sentido assim de aprimorar fluxo, processos, né?
entendendo as necessidades, as prioridades, atuando e gerindo, né, alguns projetos, foi o que acho que deu esse embasamento para estar atuando como PO hoje. Eu acho que são sempre posições diferentes, mas que elas se convergem também, né? Eu acho que elas acabam se complementando. Sim, sim, entender a jornada do cliente dentro da Sinqia como um todo, dentro dos produtos como um Uhum, todo, é fundamental em qualquer um dessas responsabilidades, né? Service exato. designer, que você vai mapear isso ali, né? Então, sem entender, é difícil você provocar qualquer melhoria. E pensar no PO também uma tarefa diária. Entender. E Sim. assim, uma empresa do tamanho da Sinqia, acho que vocês conseguem ter várias pessoas em várias posições provocando essa correlação e essa conversão para o cliente, né? Em startups, empresas menores, isso não necessariamente essas três funções que nós estamos falando, mas muito dessas responsabilidades elas vão se convergir em uma, duas pessoas, Sim, né? sim. Quem está nos ouvindo e é de startup talvez esteja falando assim, duas, Márcio, que isso? E metade de um dia de uma pessoa, É infelizmente. até mais às É, vezes, né? Exatamente, a pessoa é CX, é comercial, é vendas, né? Mas num tamanho assim que a gente consegue visualizar, pelo menos eu que estou aqui, é de fora, né? Uhum, Várias responsáveis por toda essa jornada, porque a gente está falando de um conjunto de produtos, a gente está falando de clientes de perfis até diferentes, né? E tem uma uhum. capilaridade enorme não só de oferta, mas também de serviço, de atendimento, né? Então, isso imagino que coloque uma pitada de emoção, emoção boa, desafios bons no seu Sim. dia. E pensando nesses desafios, Priscila, qual que você considera o principal desafio, o seu principal desafio nesses últimos meses, especialmente? Algo que esteja, que talvez você possa até ter já vencido, já solucionado, ou algo que ainda Uhum. não, Márcio, ainda estamos trabalhando. Algo que te faz lembrar aí, que você poderia compartilhar um pouquinho conosco. Tá bom. Olha, falando de desafio especificamente assim de carreira, eu acho que tem sido em aceitar justamente novas cadeiras, né? Eu venho nos últimos anos, desde o Cubo até a Sinqia, sempre sentando de cadeira em cadeira, pegando novas posições, novas responsabilidades. E eu diria que na Sinqia tem sido um pouco isso também, né? Porque em pouco mais de 2 anos foram já duas posições distintas e ambas desafiadoras, né? Porque apesar da minha experiência, nenhuma dessas cadeiras eu tinha vivência prévia, né? Uhum. Então, eu tinha um conhecimento já das minhas vivências anteriores, Sim, né, que me ajudaram até aqui, mas efetivamente eu não tinha atuado, né, de forma prática, seja de SD, assim como de PO. Então, é um desafio, mas assim que, assim, de uma forma geral, ela apoia a evolução da carreira dos colaboradores, né? E para mim são desafios que me mantêm animada, né? Eu gosto de estar atuando, tá sempre fazendo algo novo. Não tenho problema com aquela questão de sair da zona de conforto, porque eu gosto justamente, né, do desafio ali de sair da rotina, né? Isso me deixa bastante motivada. Então, o meu desafio é justamente esse, em encarar e aceitar essas novas cadeiras. perfeito. E assim, em 2000, eu tenho conversado com muitos líderes, né? De áreas Uhum, diretas, como eu disse no início, né, de pessoas bem focadas em tecnologia, outras focadas em produto, digitais também, que estão muito próximos. E é notório quanto que de 2020 para cá, nós tivemos uma aceleração nisso, né? Que está longe de ser algo incomum nos outros anos, mas que é perceptível nesses últimos 3 anos o quanto que pessoas que estavam na operação, focadas na operação, foram alçadas, né, em posições mais táticas, estratégicas uhum, das empresas. E aí nós estamos falando de startups, nós estamos falando de grandes corporações da mesma forma, é um comportamento
muito comum pela necessidade de acelerar mesmo a evolução, a inovação, atender as demandas que surgiram, especialmente pós-pandemia. E é bom ver que o quanto, né, uma empresa como assim, que ela. Eu nem sei, Pri, se você acredita que se a sua chegada como PO é influenciada por esse movimento. Mas, independentemente disso, é bom ouvir de você que nós temos empresas que estão incitando essa evolução, Uhum. provocando essas novas responsabilidades, mesmo em pessoas que eu tenho parte das competências aqui, das responsabilidades, os estudos teóricos e tudo, já me relacionei com um cliente dessa forma e agora tem esse novo desafio, né? Então, encarar isso, ver empresas investindo nisso é muito bom e a gente foge Uhum. daquele tema que a gente sempre teve nos últimos 20 anos, de que as empresas só estão contratando pessoas sênior, pessoas que chegam já com a experiência assim, de 15 anos como PO. Não, nós temos formação, nós temos desafios, nós temos pessoas sendo identificadas ali com habilidades. Faz Uhum. sentido? Eu não sei se a sua ida para PO tem a ver com esse movimento ou não, mas talvez você tenha alguma experiência de pessoas próximas também para confirmar, ou então, como já aconteceu muito aqui no podcast, Márcio, você está errado. Não sinto isso, fique à vontade também. Não, tranquilo. Creio que teve um pouco, sim, eu não diria que foi o mandatório, né? Mas claro que teve um pouco, até porque eu acho que esse grande movimento de mercado, eu acho que ele gira muito em torno, né, às vezes, de você não ter, como eu posso falar, no mercado, a mão de obra qualificada, né? Então, muitas vezes, você pegando alguém que tem parte do conhecimento, e fazendo essa escola interna, né, para o colaborador, eu acredito que é o cenário que a gente mais vê, né? Eu acho que na Sinqia não foi necessariamente o meu caso, né? Eu acho que esbarra ali um pouco, mas eu acho que o mercado, de uma forma geral, acaba fortalecendo o interno, qualificando aquela pessoa que às vezes não tem todos os skills ali, as competências necessárias, porque às vezes é mais vantajoso fazer isso dentro de casa do que ir no mercado tentar buscar, porque às vezes não acha também, né? Acho que tem um Sim. pouco desses dois cenários. Boa, boa, faz muito sentido. Assim, eu acredito muito nisso, nessa formação. Assim, por mais que aqui da Impulso, né, nós Uhum. temos como nosso principal produto a contratação de profissionais de tecnologia, e na sua maioria as contratações são de plenos e sêniors. Agora que em 2023 a gente investiu muito num produto nosso, nós chamamos de Impulsor Plus, que é exatamente essa capacitação que as empresas podem fazer de levar você do júnior para o pleno. Então, levar Uhum. um profissional do iniciante é a minha primeira atuação nessa área, e a gente está falando muito de desenvolvedores, designers, né, agilistas, e levar essas pessoas para o próximo nível de senioridade delas, de júnior para pleno, de iniciante para júnior, depois para pleno, porque assim, os últimos 3 anos, como você disse que tem algumas, esbarra nisso, não é exatamente isso, né? Mas houve uma necessidade muito grande, essa necessidade, independente dos layoffs que nós tivemos, muitos nos últimos 12 Sim, meses, né? sim. No ambiente não só nacional, mas mundial, ah, a gente viu essa necessidade de conseguir capacitar, conseguir identificar gaps, conseguir conversar olho a olho com as pessoas, trazer webinars específicos para aquele grupo de pessoas, para que a gente possa acelerar esse nível, essa evolução, e essa maturidade, né? Porque nós muitas vezes somos mesmo alçados a algumas responsabilidades e ações que falam, putz, eu não estava especialmente preparado para Uhum. isso. Então, acho que a gente pensou muito nisso, pensando nessa capacitação desses profissionais. E pensando ainda em profissionais, é algo que a gente estava conversando até antes da gravação, qual é o desafio, Pri, da gente unir? A gente está falando de desenvolver de um time de desenvolvimento de múltiplas senioridades que a gente possa Uhum. ter, e os desejos, os anseios dos stakeholders, assim.
como levar esses dois grupos tão importantes dentro da operação e do desenvolvimento de um produto, a eles convergirem para o mesmo objetivo. Bom, é desafiador, né? No sentido de que, primeiro, as pessoas são diferentes, e segundo, são posições também bem diferentes ali que cada um ocupa, né? Então, eu acho que o grande X da questão aí envolve alguns pontos, né? Tanto como maturidade, a expertise do time, né? Ter uma adequação e comunicação aberta junto aos clientes, e a capacidade de condução dos projetos das sprints, né? Agregando, unindo tudo isso. E a gente também tem no time o Tech Lead, né? Que é o nosso chefe mor da squad, então ele complementa o lado técnico, né? Então, Sim. juntando o papel dele com o meu, essa engrenagem ela funciona é, bastante, né? Tanto do lado, digamos, do back-office, ali junto com o time, como do lado front-office, olhando ali do lado do cliente, né? Boa. Então, eu tenho essa vantagem aí de ter no time ótimas pessoas profissionais que entendem, né, os objetivos e que o nosso sucesso está diretamente ligado aos objetivos e sucesso dos clientes, né? Então, a gente caminha de forma bem sintonizada. Boa. Não, e essa parceria que você cita, especial aí do PO, com o Tech Lead, eu acho que ela nos ensina muito, né? Porque nós temos alguém que está muito conectado com os stakeholders, com o cliente, com os usuários, é, e alguém que está bem conectado, o Tech Lead ali, que está bem conectado com a arquitetura, o desenvolvimento, aos limites que aquele produto consegue evoluir Uhum. numa interação, numa sprint, né? E essa conversa, vocês, especialmente esses dois papéis, né, estarem mega alinhados é fundamental para o que você disse, para que no final seja entregue um produto, porque, assim, é normal, é muito comum que os desenvolvedores queiram entregar algo que isso aqui eu vejo muito valor, mas que na visão Uhum. do PO, na visão dos stakeholders, não é o momento. Dá para a gente segurar algumas interações, algumas sprints ali, né? Faz sentido isso, ô Márcio? Não é muito bem assim. Não, faz super sentido, mas é que nem eu falei, eu tenho a sorte de ter um time que eu acho que a gente caminha muito bem ali acerca das estratégias que a gente tem, né? Então, por mais que às vezes se tenha um entendimento talvez um pouco diferente daquilo que a gente provisiona, a gente não tem muita dificuldade nesse sentido, né? Mas, Então, é por isso que eu falo que aquela questão da comunicação, ela também é muito importante, de você ter uma comunicação fluida, aberta ali com o pessoal. Então, é o tipo de problema que a gente sabe que existe, mas que eu tenho a sorte de, no meu time, não ter esse problema, né? Eu acho que sim. os nossos devs ali, a gente tem o nosso tech lead, a gente também tem o UX no time, e a gente consegue, assim, alinhar todos os objetivos e o pessoal consegue compreender, não tem muito problema de atrito nesse sentido. Sim, sim. E assim, eu até. Eu acho assim, quando há um alinhamento, você falou de perfis aí, né, completamente diferentes e que são mega importantes dentro do Scratch, né? Tem um designer, tem um tech lead, tem desenvolvedores, tem POs, e sem contar as Uhum, pessoas que não estão ali no dia a dia, mas que estão influenciando os stakeholders, os próprios usuários, os desejos deles, né? É, exato. e assim, tê-los alinhados, tê-los como pessoas que conhecem o contexto do que eles estão fazendo e o caminho que eles estão indo é importante. Ter questionamentos, ou ter o que eu até falei como problemas, né? Desses desenvolvedores, desses designers querendo propor outras coisas, é uma dor inicialmente. Ela pode ser convergida, né? Em energia, eu sempre penso nisso, assim, que Uhum, é quando alguém fica assim, palpitando ou sugerindo novas features assim que o usuário ainda nem chegou. Eu fico sempre assim ouvindo. Falo, "Velho, eu sempre converso com o meu time, falo, gente, não mina, não tira essa energia, não. Essa energia é uhum, boa. sim. Talvez essa pessoa precise de mais informação, ou talvez nós precisamos ouvi-la para ver que, ó,
pode ser que tenha features, insights aí importantes aí, né? Uhum. Então, em tese, um desalinhamento, na verdade, eu acho que é mais um protagonismo dessas pessoas provocando algumas ideias, elas podem Uhum. ser convergidas em energia, em evoluções positivas. Mas é claro, se a gente tiver um alinhamento, todo mundo tem contexto, informação e alinhamento, esse é um excelente cenário também, sem dúvida nenhuma. Gosto também. Não, Sim. não abro mão desse ambiente também, não. Não, mas você tá certo, Márcio. Eu acho que às vezes há alguns tipos de provocações, né? Eu acho que a palavra talvez seja essa mesmo. Elas valem, porque às vezes não valem para aquele momento ali dentro da, né, da prioridade que a gente tem, mas ela pode entrar no backlog e ser uma solução futura. Exato. Então, eu acho que transformar isso em energia, como você comentou aí, e melhorias futuras, também não tem problema nenhum. O pessoal tem Sim. as opiniões, né? Então, muitas Sim. vezes a gente vai lá, a gente deixa registrado, mas a gente não tem é, muito problema nessa questão de estar alinhado com o que vem primeiro. Então, quanto a Sim, isso, perfeito. foi perfeitamente. Isso é o sinal do seu trabalho. Muito, muito, como Product Owner, sem dúvida nenhuma. É, Priscila, você tem conselhos aí que você poderia, dicas, né, que você poderia dar para outros profissionais de tecnologia que estão considerando essa posição? Pessoas que estão na área de CX, pessoas que estão, inclusive, não é incomum, né, desenvolvedores, Uhum. designers também pensarem nessa posição de PM. É, quais alguns conselhos que você poderia compartilhar para que essas pessoas pudessem se aproximar, consumirem algum conteúdo também para chegar a chegar mais próximo dessa posição aí? Olha, eu daria o conselho de estudar, consumir conteúdos voltados para o tema, conversar com profissionais da área, se manter disponível para aprender. É, é bastante importante você ter facilidade em lidar com as pessoas, porque, que nem a gente já falou antes, a gente lida com todo tipo de pessoas, e aí são tanto os clientes como internamente. Saber lidar também com as situações de pressão, emergência, então acho que é importante saber lidar com essas situações, sabe? Conhecer bem o tema, né? Buscar soft skills que facilitem, né, uma boa comunicação, lidar com time diverso, porque, que nem eu falei, você pode ter no time desde os artistas, digamos assim, que entra ali a parte dos designers, né? E os engenheiros, vamos pôr assim, que seriam os desenvolvedores. Então, são questões, pessoas com olhares diferentes. Então, você tem que ter ali, né, essa facilidade em navegar por ambos os ambientes. E ter um entendimento, né, ali do produto, conheça bem o produto, né, se aprofunde. E eu acho que você tendo todo esse entendimento, né, ajuda a funcionar o time como uma engrenagem. Isso vai refletir depois no atendimento dos prazos, a entrega das sprints. Então, acho que é mais estudar, consumir conteúdos, trocar ideia com quem é, esteja disponível a conversar, aprenda alguns soft skills. E eu acho que é mais ou menos esse o caminho. Eu gosto muito, você listou várias coisas bem importantes e eu tenho experimentado muito e gostado de conversar com outras pessoas. O podcast tem sido uma boa oportunidade para isso. Tenho aprendido muito Uhum, com outros convidados, mas também eu tenho buscado pessoas, tanto pessoas que passaram por onde eu já estou passando, pessoas que têm algumas habilidades específicas que eu ainda não tenho. Então, uhum, conversar com outras pessoas, falar, verbalizar, as minhas dificuldades ou os meus próximos passos tem sido eu brinco, eu tenho uma newsletter que eu escrevo todas as quartas-feiras, que chama Confiança Radical, e eu falo que tem sido um processo terapêutico isso.
porque você vai falando, você vai verbalizando com a outra pessoa. Isso pode funcionar com espelho parcialmente, mas uma Aham. pessoa do outro lado te ouvindo, ela vai te fazendo algumas perguntas que você ainda não fez, perguntas que ela fez para ela, ou que outras pessoas fizeram para ela. Então, gosto muito da parte que você falou de consumir conteúdo. Eu vou chegar lá, eu quero inclusive saber alguns conteúdos recomendados que você possa nos levar aqui para a audiência, mas conversar com outras pessoas, para mim, tem sido, principalmente em 2023, é algo que tem Uhum. mudado a minha perspectiva quanto a vários assuntos. Então, se você está nos ouvindo, eu quero reforçar essa palavra da Priscila mesmo, que converse com outros POs, converse com PMs, converse com tech leads, converse com CTOs, pessoas que passaram por aquela jornada que você está passando ou que você deseja passar. Sem dúvida, as pessoas podem te dar não só atalhos, mas principalmente conteúdos suficientes para que quando surgir esse desafio, que surgiu um dia para mim, que surgiu um dia para Priscila, é, a gente esteja minimamente preparado, né, para que a gente saiba até se comportar diante das responsabilidades. Eu gosto muito. E queria te ouvir aí quanto aos conteúdos. Se você tem livros, podcasts. Aqui tem sido muito comum algumas pessoas falarem assim, Márcio, eu tenho uma pessoa, serve? E serve. Então, assim, eu queria citar essa pessoa porque o que ela posta em qualquer rede social, o que ela já escreveu, tem muito valor. Então, é uma referência para mim. Então, fique confortável, Priscila, para comentar, indicar aí qualquer conteúdo que te ajudou nessa sua jornada. Tá bom. Só queria voltar um pouquinho atrás nessa questão, Por né, favor. de conversar com pessoas da área. Às vezes, se a pessoa, né, tá ali dentro da empresa, às vezes ela consegue buscar os profissionais ali, né, que trabalham com produto, chama para um cafezinho, às vezes, sabe? Eu acho que ter essa troca, inclusive, se ela puder ser presencial, melhor ainda. Eu acho que acaba sendo uma troca até mais rica. Então, às vezes vai ali no Slack ou vai ali no Teams, procura quem é a pessoa, se apresenta, né? Puxa a conversa, chama para um café, porque às vezes é, esse bate-papo, às vezes informal, assim, acaba sendo bastante rico, sabe? Então, fica a dica aí também para quem já está dentro da empresa, talvez já fique um caminho aí para seguir. Boa, boa. E quanto a algum conteúdo, tem conteúdos disponíveis, né? A gente tem desde gratuitos, que dão uma base, né, para começar, até cursos mais robustos aí. Tem os de certificação também, o da Scrum, né, .org, por exemplo, mas aí eu acho que já seria para quem já está num nível mais avançado para pegar a certificação mesmo. É, mas aí eu acho que depende muito do momento, do budget e objetivo de cada um. Eu Boa. posso deixar algumas sugestões. O Guru, podcast de produto, Boa. né? Que chama Guru. Eles unem aprendizado, humor, mas eles mantêm a essência ali do tema, né? E aí eles costumam trazer pessoas, né, por trás dos produtos com o intuito de compartilhar ideias. Então, acho que segue um pouco também dentro daquilo que a gente falou, né, de ouvir um pouco, às vezes, também as pessoas que já estão aí no caminho. E Sem aí dúvida. tem alguns pagos, que aí a gente tem cursos na Udemy, por exemplo, que é o curso Como Ser um Product Owner, e tem na Impacta também, que é Product Owner, Metodologia Ágil. São pagos, então tem duas opções aí que eu acho que pode atender bem o pessoal. Espero que ajude, mas são conteúdos bacanas aí que dá para consumir. Sem dúvida, ajuda demais. E vamos deixar todos esses links arrumadinhos aí a um clique de quem está nos ouvindo. E para fecharmos, Priscila, como que as pessoas te encontram nas redes sociais? Em que redes sociais que você está mais presente aí? Tá nas redes sociais, quem quiser me mandar um oi, é só ir lá no LinkedIn, Priscila Rovelo, fácil, fácil de achar, já que
o nome ajuda. E quem quiser, é só mandar um oi, mandar uma mensagem, conectar por lá. Quem quiser trocar uma ideia, também estou disponível para puder ajudar aí. Então é só chamar. Fico à disposição. Perfeito, perfeito. Não, bacana demais. Muito bom conversar contigo, Priscila. Foi um prazer te receber. Agradeço mesmo por a gente, no meio da nossa primeira conversa agora, né? Eu tive uma notícia incrível, um acontecimento incrível aqui, que foi o nascimento do meu segundo filho. E aí a gente conseguiu se comunicar, esperar mais um pouquinho para a gravação. Então, obrigado E pelo entendimento, obrigado pela conversa, tá? imagina, Márcio, eu que agradeço. Parabéns de novo pelo novo membro da família. E é super bacana a gente poder também ter um espaço para contar um pouquinho da nossa história, poder compartilhar, nem que seja um pouquinho aí da nossa experiência, da nossa trajetória. Então, eu também agradeço aí a disponibilidade, né, é, e o canal, né? Espero que o pessoal tenha aproveitado e, como eu disse, quem quiser continuar a trocar um pouco mais de é, informação, também estou à disposição. Perfeito. Valeu demais. Obrigado, pessoal, a todos que nos ouviram até aqui também. Se puderem avaliar esse podcast com 5 estrelas na plataforma que estão escutando e compartilhar com outras pessoas, esse conteúdo da Priscila, ele pode alcançar ainda mais pessoas. Nós temos tido uma audiência bem bacana, mas sem dúvida nenhuma, com essa avaliação, seja no YouTube, no Apple Podcast, no Google Podcast, no Deezer, no Spotify, no Spreaker, e até mesmo agora no site da Impulso também, nós estamos lá. Então, por favor, compartilhe, avalie positivamente aí, esse conteúdo vai chegar ainda mais longe. É isso, pessoal. Até a próxima edição do High Tech.